Fala galera, depois de ter feito o teste T independente, agora nós vamos aprender como reportar os resultados do teste que a gente realizou na aula anterior. Então hoje nós vamos aprender como escrever os resultados na seção dos métodos e como ele pode ser reportado também na seção de resultados do nosso trabalho. Essa é a parte mais importante porque a parte anterior é somente apertar os botões lá e que vai dar os resultados do teste, e aqui agora a gente precisa transpor esses resultados que o software deu para a gente para dentro do nosso trabalho. Então, primeiramente a gente vai precisar reportar os métodos, que são os procedimentos que nós utilizamos para realizar a nossa análise de dados. Então, essa seção aqui vai ser aquela seção dentro dos métodos do nosso trabalho e que vai ser chamado de análise de dados. Então, a gente vai precisar reportar o teste que foi utilizado para realizar as comparações. Aqui no nosso caso, como a gente comparou duas médias independentes, a gente utilizou o teste T independente. Outra coisa importante a ser reportados são os pressupostos que foram verificados e se eles foram atendidos ou não. Isso a gente vai poder colocar também na seção de métodos. Então, como a gente está falando do teste independente, a gente precisou verificar a normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias dentro de cada grupo. Então, lá na nossa seção de métodos, a gente vai precisar trazer essa informação. Outra coisa importante que também tem que ter nessa seção é o nível de confiança adotado. Aqui no nosso caso foi um intervalo de confiança de 95%, foi escolhido. E o nível de significância adotado para considerar se existiu uma diferença significativa entre os grupos testados. Aqui, o nosso nível de significância foi de 5%. Geralmente, esses valores são de acordo com os valores que são mais utilizados na sua área. Pode ser que o intervalo de confiança seja diferente dentro da sua área. Dentro da área biológica, geralmente nós utilizamos um valor de 95% com um nível de significância de 5%, que é aquele valor de P menor do que 0,05. E por último, ali na nossa seção, a gente vai precisar reportar o software utilizado e a versão desse software. No nosso caso foi o JASP, e aí depois a gente vai colocar, né? O análise foi realizado no software JASP, versão, aí a gente vai colocar a versão aqui que no caso eu não lembro do que a gente utilizou. Mas isso vai estar, essa informação está lá disponível dentro do programa. Então agora, de maneira prática, a nossa seção de análise de dados vai ficar escrito dessa forma lá no nosso método. Então, foi realizado um teste T de student para amostras independentes com o objetivo de comparar duas salas de aula de alunos com o objetivo de testar a hipótese sobre as atividades de leitura direcionada. Então, aqui, como a gente já viu na aula anterior, a gente testou uma hipótese já pré-definida. A normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Então, assim como a gente realizou lá na aula anterior, a gente utilizou o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade. Então, aqui está reportado isso. E o pressuposto da homogeneidade de variância foi avaliado por meio do teste de Levene. As análises foram realizadas no software estatístico JASP, versão, e aí você vai botar a versão do software que você utilizou. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é interessante também de ter, é o resultado desse teste. Então, o teste Shapiro-Wilk mostrou que teve normalidade, mostrou que não teve, ou então que foi homogêneo ou que não foi homogêneo. Uma coisa que fica subentendido aqui é que se a gente utilizou o teste T de student, pressupõe-se que esses pressupostos, como o teste Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias, foram atendidos, ou seja, a gente tem normalidade dos dados e as variâncias são homogêneas entre os grupos, porque a gente utilizou o teste T independente. Caso isso não tivesse sido atendido, a normalidade e a homogeneidade, a gente teria utilizado um teste não paramétrico ou alguma correção para algum desses problemas que a gente encontrou. E aí a gente viu isso lá na aula anterior, que é a utilização do teste não paramétrico, como o Mann-Whitney, ou a utilização de Bootstrap, ou uma correção para a não homogeneidade no teste de Levene. Agora, a gente vai ter as informações necessárias para serem reportadas na seção dos resultados do nosso estudo. Então, aquela parte era referente aos procedimentos metodológicos que a gente adotou na seção de métodos. E agora, a gente vai ter o que a gente precisa reportar nos resultados. Então, primeiramente, o famigerado valor de P. Informar se o valor de P ele é menor que o nível de significância adotado. Normalmente, 0,005, como a gente já falou anteriormente. Informar também o tamanho de efeito. Essa aqui é uma prática muito importante que, apesar de ser muito importante, ainda tem estudos que acabam só se atentando muito ao valor de P, o que não é muito adequado. Então, apresentar o tamanho de efeito. Aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o Dade-Cohen, que é um teste que é um tamanho de efeito
adequado para verificar o tamanho das diferenças dentro do teste T independente. E aí, junto com isso, a sua interpretação, se esse tamanho de efeito é grande, pequeno, médio ou muito pequeno. O valor do teste que foi utilizado. Então, lá, quando a gente viu na aula anterior, novamente, a gente vai ter um valor do teste T, no caso aqui, né? E os graus de liberdade e o valor do teste. Então, isso precisa ser reportado. A gente vai ver mais à frente como isso acontece. E o valor de média e desvio padrão para cada grupo. Tá? Então, por exemplo, os filhos tiveram um score estatisticamente maior, de 19,36, com desvio padrão de 3,71, do que pessoas sem filhos. Então, a média aqui ficou faltando. Né? Então, a gente teria uma média aqui e um desvio padrão de 3,96. Mas a gente vai ver aqui mais à frente como que isso fica na prática. Então, aqui a gente tem como ficaria na seção de resultados os resultados que a gente encontrou na nossa aula anterior. A gente pode usar aqui o apoio da visualização desses resultados. Então, a gente tem um gráfico que o JASP dá para a gente esse gráfico lá, que é um gráfico das médias e o erro padrão para cada grupo. Então, a gente vai ter aqui o grupo controle e o grupo de tratamento, que no nosso caso são os alunos que receberam as atividades de leitura e os alunos que não receberam, né, essas atividades de leitura. Então, o grupo de tratamento e o grupo controle. Então, na hora de escrever, vai ficar dessa forma. Os resultados demonstraram que os alunos que receberam as atividades de leitura direcionada tiveram um score de DRP maior, aí a gente vai colocar lá o resultado, média de 51,47 com um desvio padrão de 11. Aqui no valor da média, a gente pode usar tanto esse M maiúsculo quanto aquele X com um traço em cima. E aí o valor do desvio padrão também, a gente pode, se quiser colocar, a gente pode usar o mais com menos aqui, que também é bem utilizado na literatura. Então, os que receberam atividade de leitura direcionada tiveram um score de DRP maior, com a média de 51,47, do que os alunos que não receberam, com uma média de 41,52, com desvio padrão de 17,14. E aí agora a gente traz o valor do teste. Então veja que a gente tem o valor do teste T com graus de liberdade. Então os graus de liberdade ficam aqui dentro do parêntese. Igual a o valor do teste T, essa primeira parte, e o valor de P. Então veja aqui que a gente tem um valor de P menor do que 0,05. E aí por isso que a gente disse que quem recebeu a atividade de leitura direcionada teve um score maior. Por quê? Porque o grupo intervenção, né, o grupo tratamento, tem uma média de 51 e o grupo controle uma média de 41. E essa diferença aqui ela é significativa, porque a gente encontrou um valor de P menor do que 0,05. E agora a gente traz um dado importante, que é o tamanho de efeito. Então, o tamanho de efeito dessa diferença foi de menos 0,68. Tá? Então, esse valor menos aqui é de acordo com a ordem da subtração aqui das diferenças. Então tá, beleza. O que significa esse menos 0,68? Então, para a gente interpretar essa diferença, a gente vai usar o tamanho de efeito do Dedekind, como eu já falei, que é uma medida importante para avaliar a magnitude das diferenças. Então, o valor de P ele vai dizer para a gente que existiu uma diferença, mas um valor de P mais alto ou mais baixo não diz se essa diferença é grande, pequena, moderada. Para saber isso, a gente vai precisar utilizar o tamanho de efeito. E aí o tamanho de efeito vai dar uma medida para a gente do quanto que essa diferença talvez seja relevante para a gente na prática, né? A magnitude, o quanto que essa diferença é grande ou pequena e quanto isso pode ser importante para a gente dentro do contexto prático. E aí aqui a gente vai usar para essa interpretação o estudo aqui do Daniel Lakens, que traz aqui algumas recomendações para calcular e reportar o tamanho de efeito para os testes T e ANOVA. Então, aqui a gente vai ter uma interpretação desses tamanhos de efeito dentro do Dedekind para o nosso teste T. Então, com um valor entre menos 20 e 20, a gente vai ter um tamanho de efeito irrisório. O efeito pequeno, quando o valor for maior ou igual a 0,21 até menos 39. Um efeito médio, quando o valor ali do D for maior que 0,40 até menor que 0,79.
e um efeito alto quando o valor for maior que 0,80. Então, no nosso caso, o valor ali foi de menos 68. Então, um valor de menos 68 seria aqui, no caso, um tamanho de efeito médio, né? Porque estaria entre 0,40 até menor que 0,79. Então, como a gente tem um valor menos 60, se eu não me engano, esse valor está dentro desse intervalo aqui. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido como analisar e reportar os tamanhos de efeito dentro do teste TEM independente. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe para mim aqui nos comentários, que aí eu vou adorar te responder a dúvida que você tiver. Se a dúvida for muito complexa, a gente pode até gravar uma aula sobre essa dúvida. Valeu? Espero vocês aqui no próximo vídeo na UI.